Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora é uma reação ao canal Parabólica, num vídeo em qual ele fala a respeito da possibilidade de a Rússia atacar o Reino Unido. Essa possibilidade para mim é no mínimo inusitada, até porque vale lembrar que o Reino Unido já não faz nem mais parte da União Europeia, mas vamos ver do que isso se trata. Mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda com a relevância do vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. E a Rússia diz que pode atacar o Reino Unido. O Reino Unido e as posições do Reino Unido espalhadas pela Europa, incluindo na Ucrânia, justamente porque o Reino Unido tem contribuído significativamente com a Ucrânia contra a Rússia. Tem muita coisa aí envolvida nesse momento. No começo dessa semana, a Rússia acusou a Ucrânia de fazer um ataque a um shopping center aqui em Donetsk. Essa região aqui, ó, tirando o zoom aqui para vocês, é uma região que é controlada nesse momento pela Rússia desde o início dessa guerra. Basicamente aqui nessa parte aqui que eu estou passando o mouse aqui para vocês, é uma região que vem aqui, ó. Essa região que é a região leste da Ucrânia é uma região reivindicada pela Rússia, além da questão da Crimeia, né, que desde 2014, mas é uma região reivindicada e a Rússia não abre mão. Essa é uma das condições para acabar a guerra. Além da Ucrânia não entrar na OTAN e também principalmente a OTAN, a Ucrânia deve, sabe, ceder essa região. Então, como é uma região controlada nesse momento pela Rússia, a Ucrânia faz ataques na região que ela considera dela, né, porque tem tropas russas ali, e atacou um shopping center. E o quão cruel é essa realidade, porque se a gente for parar para pensar, a Ucrânia está tendo que atacar os próprios cidadãos, de certa forma. Não que eles vão mirar os próprios cidadãos, não é isso. Mas quando eles fazem ataque à infraestrutura dessa região, é meio que quase inevitável que eles acabem atingindo civis, e os civis são do seu próprio lado, porque essa região está sob controle da Rússia, mas ainda assim é parte da Ucrânia. Então, isso só é uma dos exemplos que mostram para mim o quanto essa guerra é estúpida e o quanto essa guerra é cruel, porque ela está obrigando os países não só a atacar civis dos dois lados, mas às vezes a atacar o próprio povo. E para mim não tem nada mais lamentável que isso. Na cidade, o shopping center, você não vai falar que é uma área militar, é uma área civil. A questão é que a Rússia acusa a Ucrânia de ter atacado esse shopping center com mísseis britânicos, né? Mísseis de cruzeiro de longo alcance britânicos, que são os Storm Shadow. O Reino Unido, junto com a França e a Alemanha também, são os países que estão tentando contribuir significativamente, são todos membros da OTAN, além da Polônia e outros, contribuir significativamente com a Ucrânia. Eles querem, no fundo, assim, o grande desejo é que eles participem de fato enviando tropas da OTAN para a Rússia, para a Ucrânia, para poder combater a Rússia. Só que isso demandaria um grande problema, porque todos esses países se tornariam alvos diretos da Rússia, né? E a Rússia falou: se vocês, né, continuarem com essa postura, depois desse ataque que vocês fizeram ao shopping center aqui em Donetsk, com mísseis britânicos, o Storm Shadow, nós iremos atacar vocês, tá? Quem que falou isso, quem que trouxe isso pra gente foi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, e ela disse o seguinte: já alertamos repetidamente que quaisquer instalações, equipamentos militares britânicos na Ucrânia e além de suas fronteiras poderiam ser alvos em resposta a ataques ucranianos em território russo, realizados com armamento britânico. Propomos que a liderança britânica analise novamente a situação com cuidado e imediatamente, da forma mais resoluta e inequívoca, abandone a linha hostil e agressiva que só pode criar o risco de o conflito escalar para um nível totalmente novo. E o que ela quis dizer com esse nível totalmente novo? Uma guerra que a gente falaria no contexto regional, que não ficaria só entre Ucrânia e Rússia, e atingiria outros países da Europa também. E isso é uma perspectiva preocupante, porque se é uma guerra assim escalar para um conflito regional,
a gente tem que lembrar que isso vai começar a afetar diretamente países da OTAN. E aí, o que vai impedir que algum desses países invoque o artigo 5º, que, para lembrar vocês, é aquele artigo segundo o qual, se um dos países da OTAN for atacado, todos respondem. É o artigo que invoca esse mecanismo do bloco. Então, se essa guerra escalar para um conflito regional, existe uma boa chance disso acontecer. E aí o conflito vai envolver potências nucleares dos dois lados. O Reino Unido mesmo é uma potência nuclear. Então, essa é uma perspectiva realmente de gelar o sangue. Por exemplo, a França já deu aval para a Ucrânia fabricar mísseis franceses e atacar a Rússia. E aí ela fala que Londres está a um passo, tá? Ela para acrescentar aqui para vocês, de se tornar um cúmplice do terrorismo contra civis russos. São palavras da Maria Zakharova. Tá? E que eles podem sofrer consequências catastróficas. E olha aqui, ó, a gente tem aqui, a Rússia que não é nenhuma discussão sobre a Rússia pode ou não pode chegar ali no Reino Unido, tá? Mas aqui, ó, tá o Reino Unido passando aqui para vocês. Aqui não há uma discussão. A Rússia conseguiria, mas ela não fala só em atacar o território do Reino Unido. Acredito que principalmente bases aéreas utilizadas pelo Reino Unido, né, portos utilizados pelo Reino Unido aqui na Europa, mas representam um ataque. Representa um ataque e isso aí também pode convidar retaliações vindas de outros países que sejam atacados no seu território. Mesmo que o alvo seja o Reino Unido, quer dizer, instalações usadas pelo Reino Unido, isso vai estar acontecendo no território de outros países. Então, nada impede que esses países, se sentindo ameaçados no seu próprio território, também respondam à agressão entrando na guerra. E aí, percebem como é que isso tem um potencial para se tornar um conflito em toda a Europa? E aí, eu não consigo nem começar a ousar pensar nas repercussões de um conflito em todo o território europeu, escalando com uma coisa dessas. Ia ser catastrófico. Até porque o mundo já não anda muito seguro. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã continua rolando, e isso está afetando o mundo inteiro de diversas formas, mas principalmente por causa do abastecimento de petróleo. Então, um conflito na Europa iria causar um nível tal de insegurança global que eu não consigo nem imaginar como é que o resto do mundo iria responder. Aqui entra uma questão também que é importante, que é quando a gente fala assim, mas será que a Rússia, o Putin só fala? Não acho. Por quê? Porque tá rolando uma guerra, tá? O Putin não só falou. Então, por exemplo, em 2014 tem a questão da Crimeia. Essa guerra agora vem desde 2022 até agora. Então é muito tempo, já são anos de guerra. Né? Essa guerra já está durando mais, inclusive, ou está batendo, se eu não me engano, o tempo que foi a Primeira Guerra Mundial. Sabe? Eu estou falando de tempo, tá? Não estou falando de catástrofe, não, mas de fato a gente pode questionar, e eu sei que muitos de vocês falam assim, essa guerra poderia ter acabado, né? Para quem aí acha que o Putin tá certo, tem gente que fala assim, ele deveria ter resolvido isso já, ele que tá enrolando, é porque existem coisas muito importantes aí a serem colocadas na balança, como por exemplo, um ataque a qualquer outro país representa também o artigo 5º da OTAN, que aí entraria uma guerra total contra a Rússia. E a Rússia também não quer isso, né? Então, assim, é sempre. A Rússia não iria querer isso porque isso ia representar um desafio ainda muito maior para suas próprias forças militares. Se eles tivessem que enfrentar outros países da OTAN, ou seja, mais armamento da OTAN, que, querendo ou não, é um armamento moderno, um armamento eficaz. Então eles iam ter que enfrentar mais inimigos, mais infraestrutura militar, iam ter que se desdobrar em mais frentes de batalha. E no fundo eles obviamente não querem isso, porque eles ainda não conseguiram nem se resolver com a Ucrânia. Então, que dirá conseguir se desdobrar para lutar uma guerra em todo o continente europeu. Então, acredito que isso também vai entrar no cálculo político dos russos. A questão estratégica é sempre importante nesse contexto.
Ainda falando da Rússia, mas agora uma informação confirmada. Ao longo dessa semana, no começo dessa semana, a partir de segunda-feira, dia 25, a gente teve ali a notícia de que o chefe da CIA esteve em Moscou. É uma visita que um chefe da CIA não faz desde 2021, desde antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Então, o John Ratcliffe, que é o chefe da CIA, ele encontrou com o chefe do sistema de espionagem estrangeira da Rússia, que é o Sergei Narinskin. Tá? Eles se encontraram, que é o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia. Tá? CVR. Então a gente teve CIA e CVR se encontrando agora essa semana em Moscou. Inclusive, o Donald Trump tinha dado um recado para a Ucrânia, pedido para a Ucrânia não atacar regiões próximas a Moscou nesses próximos dias, justamente por conta disso, porque estaria chegando um avião com uma figura política importante dos Estados Unidos a Moscou. E aí essa informação, ninguém sabia do que estava acontecendo de fato, por que esse avião dos Estados Unidos estava chegando a Moscou. E aí, hoje, nesse momento, tanto a CIA nem a CVR tinham confirmado a informação. Aí hoje, nesse momento, a Rússia confirmou, tá? A Rússia confirmou que ele esteve presente, reunido entre CIA, Serviço de Inteligência, e eles falaram que o objetivo foi a competência dos respectivos serviços de inteligência, discutir as atuações dos serviços de inteligência, tá? E aí o que a gente tem também é que Isso é uma coisa meio surpreendente, porque vai lembrar que os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Rússia, desde os tempos da Guerra Fria, são os maiores antagonistas. Então, não deixa de ser surpreendente esse encontro. Ainda mais num ambiente tão conturbado quanto esse da Rússia em plena guerra, que vale lembrar que Moscou também tem sido atacado por mísseis ucranianos e drones também, se não me falha a memória. Então não era uma das condições mais ideais, mas é bem surpreendente, talvez não tão esperançoso para resolver alguma coisa de efetivo na guerra, mas bem surpreendente. a Rússia informa que, o Donald Trump falou que eles estão buscando, né, uma paz duradoura entre os Estados Unidos e os seus outros países, né? Ele fala paz duradoura, mas você sabe como é que é a paz duradoura de Donald Trump? É através da ameaça, através do ataque, como foi com o Irã, inclusive cita o Irã, e está falando disso também em relação à Rússia. E aí ele falou que foi uma visita semi-rotineira. Por que semi-rotineira e não rotineira? Porque não acontece sempre, né? Como eu falei para vocês, porque foi uma visita discreta, todo mundo ficou sabendo, mas foi discreto. Eles tentaram ser discretos, mas os estados semi-rotineira, porque essa visita, esse encontro entre chefes de serviço de inteligência dos dois países não acontece desde 2021, tá bom? Então, esse é um ponto importante e isso também pode entregar algumas coisas para a gente, como, por exemplo, os Estados Unidos tentando se aproximar cada vez mais da Rússia, né, e teve esse pedido para o Zelensky não atacar, e também o Donald Trump falando que não iria vender os sistemas Patriots recentemente para a Ucrânia, para poder se defender. Então, assim, quando a Rússia faz ataques. Não ia vender também porque ele está ficando sem. Vale lembrar que ele está enfrentando uma escassez de mísseis importante devido à sua guerra com o Irã. Inclusive, eles tiveram que aumentar a produção local, a produção nos Estados Unidos desses mísseis, e tiveram que pagar um preço 3 vezes superior ao preço normal de mercado dos mísseis para justamente acelerar a produção, porque eles estão ficando sem munição para sustentar essa guerra. Então, o fato deles não entregarem os mísseis para a Ucrânia se defender, talvez não tenha só a ver com o fato deles quererem se aproximar da Rússia. Talvez tenha a ver com o fato de que eles não possam mesmo. Com seus mísseis balísticos, a Ucrânia ela consegue identificar os mísseis pelos seus radares, mas ela não consegue interceptá-los porque eles não têm mísseis para isso. Então a gente tem esse ponto importante aqui, que deve sair ainda mais para frente, deve sair mais o teor dessa conversa, dessa visita, do porquê, né, especificamente dessa visita, o que eles acordaram e se acordaram algo ou foi só uma visita de reaproximação.
Vamos lá. Deixa aqui nos comentários. Eu queria saber muito a opinião de vocês sobre os 2 assuntos, né. Vocês acham que a Rússia pode atacar o Reino Unido? Vocês acham que é possível que isso aconteça? E o segundo é, o que o chefe da CIA foi fazer em Moscou? O que vocês acham? Qual que é a consequência disso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E vamos falar do café. Pois é, eu também queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque esses 2 assuntos são muito curiosos, especialmente o segundo, mas o primeiro é mais preocupante. Então, vocês acham que pode mesmo rolar um ataque da Rússia ao Reino Unido? E o que que isso iria significar para o continente europeu como um todo e para a guerra na Ucrânia também? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!